né, o título da Espanha, e a mudança no comando da política inglesa com a mudança do premier. Muda alguma coisa, Zaidan? É o que se espera, não é, Ronald? Aliás, Amanhã, já podemos combinar aqui esse tema para a prosa lá das 3h30, né? Boa. Porque é algo muito importante, porque a Europa está num movimento bélico em direção à Rússia, utilizando a Ucrânia cada vez mais intensamente como bucha de canhão. As vítimas são os ucranianos, né? E a Europa aposta cada vez mais na intensificação da guerra. E o Starmer, ele fez algo muito ruim no seu discurso de despedida. Ele praticamente impôs no seu discurso ao novo premier, ele impôs a necessidade de continuar a mesma política em relação à Ucrânia. Então o Andy Burnham, que dentro do Partido Trabalhista é visto como bem mais à esquerda do que o Starmer, mas basicamente na administração local, né? Ele reestatizou serviços que estavam privatizados na Grande Manchester, foi prefeito da Grande Manchester, e promete mudanças importantes no serviço público britânico. Agora, em relação à política externa, ele já chega com essa faca colocada no pescoço de maneira desleal pelo Starmer, né? Que já quis ditar qual vai ser a política do Burnham. E, claro, enquanto isso, não só os conservadores, que estão em baixa, mas principalmente o chamado Reforma, né? Reforma Reino Unido, que é o partido na mesma linha ali de Chega, Vox, e que já se prepara para a próxima eleição, Ronald. 4h57. Para a gente fechar, tem a participação da Maju Arruda Leite falando das escolas aqui em São Paulo e com uma novidade. Fala, Maju. Oi, Ronald, Zaidan, uma boa tarde a Olá. vocês, boa tarde a todos. Mais de 1 milhão de estudantes da Rede Municipal de São Paulo voltam às aulas nesta segunda-feira. Na rede estadual, o segundo semestre começa no dia 24 de julho. Na manhã de hoje, o prefeito da capital, Ricardo Nunes, inaugurou uma nova escola na zona leste de São Paulo e falou sobre o novo chamamento público para selecionar organizações da sociedade civil que vão assumir a gestão de 3 novas escolas de ensino fundamental a partir do ano que vem. De acordo com o prefeito de São Paulo, as organizações serão responsáveis pela parte administrativa da escola e a prefeitura continua definindo a política educacional e também cuidando da supervisão pedagógica e das avaliações de aprendizagem. A gente tem essa situação, que a gente fez agora a publicação, em 3 regiões muito vulneráveis da cidade: Parelheiros, Pedreira e Jaraguá. Então, a gente continua com todo o conteúdo pedagógico, não tem nada de privatização, existe uma parceirização. Como a gente tem, por exemplo, na área da saúde. Quase que todos os nossos equipamentos de saúde, você tem uma parceirização com as OSs. Na educação, a gente já tem parceirização com entidades na área de creche. 85% das crianças que estão em creche na cidade de São Paulo, elas estão nesse sistema de conveniamento com a entidade. Isso nos ajuda, inclusive, a valorizar mais os profissionais da rede direta, porque como eu tenho esse custo menor, custa metade do custo uma creche conveniada do que uma creche direta. O modelo é inspirado no que já acontece na Escola Liceu Coração de Jesus, em Campos Elíseos, no centro de São Paulo. A unidade tem 570 estudantes em período integral e apresenta um desempenho superior à média da rede municipal, tanto na língua portuguesa quanto em matemática. Faltam 30 segundos para 5 horas da tarde. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos. Amanhã a gente está de volta. Um abraço. Abraço. Para Dona Marina. Pode deixar, claro. Deixa comigo. Sempre. De lei. Abraço, Ronald. Abraço para Rafaela. Obrigado, Rafaela. Até a próxima. Valeu. Tchau. Termina aqui. Bandeirantes Acontece.
Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Rapaziada, a Copa acabou, hein? Vamos trabalhar. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, ó, só daqui a 4 anos. Vamos que vamos! E você participa do programa de hoje através do Fala Galera. Resultado no Moisés Lucarelli foi justo no último sábado. Opine 971021493. 971021493. Quem vem fazendo mais falta ao Guarani nos últimos jogos? Jonathan Costa ou João Paulo? Opine 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio. Ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte. Ponte perde para o Goiás por 2-1 e segue na penúltima colocação da Série B. Com o resultado, o Macaca chega ao 12º jogo consecutivo sem vitória na competição. Duelo no Moisés Lucarelli também foi marcado por fortes protestos da torcida na chegada da delegação ao estádio. Ponte volta a campo já nesta quarta-feira contra o Operário, fora de casa. Ponte acerta mais 2 contratações para a sequência da temporada. Antes de oficializar os novos reforços, o clube alvinegro precisa se livrar do transfer ban. Se livrar é pagando. E desta maneira terá a liberação para inscrever os jogadores. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Diretoria confirma a assinatura de termo para a SAF e avança em negociação com o grupo empresarial. Pautas do Guarani. Após contratar Matheus Guilherme e Everton Brito, Guarani inicia conversas com o volante da Série D. Matheus Guilherme tem documentação registrada no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e fica à disposição de Hélio Cizenando. João Paulo inicia transição física e pode ser novidade para o próximo compromisso do Guarani. Guarani joga dia 27 no estádio Brinco de Ouro contra a Inter de Limeira. Por outro lado, Jonathan Costa segue como dúvida. Empréstimo de Andrei Ventura ao Rio Branco chega ao fim e goleiro discute futuro com a diretoria alviverde.
Destaque do portal carlosbatista.com.br. Clube oficializa empréstimo de Mirandinha ao futebol da Coreia do Sul. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. Pauta 1. A festa da Espanha após o título da Copa do Mundo de 2026 tomou as ruas de Madrid nesta segunda-feira. Em ônibus aberto, os campeões desfilaram pela capital com a taça e foram recebidos por uma multidão pelas ruas antes da celebração com torcedores na Praça Cibeles. O avião que levou a Espanha de Nova York para Madrid pousou às 9h30, horário de Brasília, nesta segunda na capital espanhola com a taça da Copa do Mundo. Pauta 2. Lionel Messi falou pela primeira vez após a derrota da Argentina para a Espanha. O camisa 10, que saiu do MetLife Stadium sem dar entrevistas, publicou um texto nesta segunda-feira nas redes sociais e destacou que, abre aspas, a dor é muito grande e vai levar tempo para cicatrizar essa ferida. Fecha aspas. O craque ainda exaltou a campanha da equipe no torneio, que levou o país à segunda decisão seguida de Mundial. Pauta 3. Após o encerramento da Copa do Mundo de 2026, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, voltou a defender a realização da edição de 2030, com 64 seleções. A manifestação foi feita por meio das redes sociais, em publicação na qual celebrou o sucesso do torneio disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. Abre aspas. Em 2030 vem a Copa do Mundo de Uruguai, Argentina e Paraguai. Uma grande oportunidade para o futebol celebrar o centenário da Copa com 64 equipes. Fecha aspas, escreveu o presidente da Conmebol. Pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Destaque inicial pelo lado do Guarani é que hoje o Bugre abre uma semana muito importantíssima na sua história. No próximo domingo, dia 26 de julho, vai acontecer as eleições no Guarani. A expectativa é que logo após o período eleitoral, o Guarani, enfim, se torne uma SAF, processo aí que vem enrolado há muito tempo por conta das eleições. Eleições do Bugre vão acontecer no próximo domingo, dia 26 de julho. E destaque inicial pelo lado da Ponte Preta, hoje, dia 20, abriu a janela de transferências e a Ponte Preta já tem 11 jogadores contratados até o momento. E agora, é claro, a diretoria da Ponte Preta corre contra o tempo para conseguir derrubar o transferban e pagar as dívidas tanto com a FIFA quanto com a CBF, para poder registrar esses novos atletas para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. São 17h09, está no ar, Esporte em Debate, até às 19h30, com, claro, a sua participação, importante participação. Mesa de áudio Lucas Pessoa, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. E também simultaneamente opera o Switcher, o equipamento que corta a imagem e coloca no youtube.com/,
Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. Muito obrigado também você que já é assinante lá do meu canal no youtube.com/Portal Carlos Batista. Manda aí um joinha pra gente também. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SBA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Quer fazer suas apostas onde e quando quiser? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar e você palpita do seu jeito. E claro, tem milhares de jogos de cassino para curtir, tudo na palma da sua mão. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17h13, Esporte em Debate, hoje até às 19h30. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do país e tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br.
Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batista. Fala, amigos da Band. Tudo bem, Batista? Tudo Band. Olha, Batista, realmente, né? Fizeram de tudo aí pra Argentina ganhar essa Copa aí, com arbitragem, um monte de coisa. São Fantino com a FIFA, né? Mas não deu certo, né? La Roa foi lá e, mais uma vez, tô vendo a minha Espanha campeã, né? Já a segunda vez que eu venho a Espanha campeã mundial. Agora o Guarani tá difícil, hein? Quem sabe consegue subir com esse acesso aí, mas tá complicado, hein? E outra coisa, hein? Foi 2-0 para a Espanha, né? Que anularam um gol da Espanha, que até agora eu tô tentando achar o erro aqui e não consegui ver até agora, hein? Então é uma vergonha, né? E nossos jogadores brasileiros, hein, Batista? Nem voltaram pro Brasil, né? E depois quer ganhar uma Copa assim, sem disciplina, sem organização, tudo ao contrário que a Espanha fez, né? Tá bom? Então La Roja, mais uma vez, bicampeã do mundo, 2 vezes já, né? E é isso aí. E a próxima Copa é lá também, né? Então vamos ver se esse pessoalzinho mais maduro aí, Lamine Yamal e companhia, vem com tudo, tá bom? Um abraço a todos aí, Batista. Abraço. Próxima Copa, 3 sedes. 2 na Europa e 1 na África, né? Portugal, Espanha e Marrocos. Mas a rodada inaugural será na América do Sul, também com 3 países. Espanha, Argentina, Uruguai e Paraguai. São 3 países centenário da Copa e por isso vai a FIFA realizar o torneio com 6 sedes, né? A abertura, a rodada inaugural, América do Sul, e depois o torneio segue para Europa e África. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, equipe Nota 10 do futebol de Campinas. Aqui é César Barão Geraldo, sempre ligado na melhor. Batista, eu mandei uma mensagem aí a semana passada, mas foi o dia que você não estava, assim, parabenizando a equipe que você tem aí de narradores, que é uma rádio regional, mas tem uma equipe de narradores de primeiríssima qualidade, de grande gabarito e a nível melhor do que muitas rádios por aí de nível nacional. E é muito legal ouvir a Bandeirantes, porque realmente tem umas rádios aí que tem uns narradores que não dá, viu? E a respeito da Ponte Preta, eu vi uma mensagem de um cidadão criticando os jogadores. Cara, eu gostaria de saber se esse cidadão ficar 6 meses sem receber, qual a motivação que ele tinha para ir para o trabalho. Porque as contas dele chegam normalmente, todos os gastos, e ele não recebendo. Que motivação que ele tem? E esse mal no futebol brasileiro, ele tá nacional. Eu não sei o que acontece, que é dirigente, você não vê um dirigente pobre sair pobre do time, só sai mais rico do que entrou, e os times tá no geral desse jeito, sem nada. É por isso que a gente vê respirar aí na seleção, porque começa uma onda aí que vai, daí a pouco ninguém revela mais ninguém e só vai piorando a situação. Um abraço, César Barão Geraldo. Abraço, César. Antes de tudo, muito obrigado aí pela mensagem e pelo carinho com a nossa equipe. Receber esse reconhecimento é motivo de grande alegria. Serve como um incentivo para continuarmos trabalhando com dedicação, seriedade, paixão por aquilo que a gente faz aqui pelo rádio e também pela televisão. Pode ter certeza de que esse elogio
nos motiva a buscar conteúdo para que cada vez mais possamos transmitir aí aos nossos ouvintes, né, aos nossos telespectadores, o que tem de melhor. Muito obrigado aí pela confiança e por estar sempre conosco. Com relação a criticar jogadores, o jogador da Ponte não merece qualquer tipo de crítica. Estão fazendo o que é possível fazer e não está faltando vontade. Está perdendo jogos porque tecnicamente não tem condições, né, de enfrentar as equipes que foram mais bem preparadas para a disputa da competição. Então é necessário ter pelo menos 4 jogadores que tenham condição de chegar e jogar, para dar um pouco mais de sustentação tática e técnica ao time da Ponte. Com esses jogadores, já deu para perceber que não há possibilidade de recuperação dentro da competição. Mas é evidente que o técnico está tentando fazer o melhor com o que ele tem. Então, como ele não tem ainda os reforços, está tentando fazer o melhor. E a Ponte foi prejudicada. Já vamos falar da Ponte, mas a Ponte foi prejudicada, já vem sendo prejudicada em 3 ou 4 jogos em sequência. E foi prejudicada também contra a equipe do Goiás. Já eu falo mais a respeito desse detalhe, desse aspecto, né? Que a Ponte foi prejudicada nesse jogo. Boa tarde, Batistão. Tô lendo do jeito que ele escreveu. A Ponte pagou o transfer ban. Hoje é dia 20. Abre a janela. Já Pedro Piscinato vem com o noticiário da Macaca. Tarde, amigos. Afinal, vai ou não ter eleições no Guarani? Outra coisa, é verdade que o Guarani está com 3 meses de salário atrasado. Grato Tom Saquete Bugrino. Já tem o noticiário do Guarani e você poderá acompanhar todas as informações do Guarani. É só ficar ligado aqui na Rádio Bandeirantes. São 17h22 em Campinas. E eu tenho mais um recado importante para você. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com um foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa e contribui, ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é poder contar com realmente quem se interessa por você. Abra sua conta no Sicredi. Bandeirantes. Rogério do Ouro Verde mandou aqui mensagem de áudio. Já tem mais áudio para você. Continue mandando. 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos
o maior número possível de participações. 17h25, Pedro Piscinato. Informações da Ponte Preta, diz aí, Pedrão. Ponte Preta entrou em campo no último sábado, né, Batista? Mais uma vez, a Macaca foi derrotada dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. No último sábado, perdeu por 2-1 para a equipe do Goiás, mas antes mesmo da bola rolar no gramado do Estádio Majestoso, o clima já estava quente. Na chegada da delegação ponte pretana no estádio Moisés Lucarelli, torcedores que estavam presentes ali protestaram contra a diretoria e os seguranças que estavam ali também protegendo o ônibus da Ponte Preta. A gente tem algumas imagens aí da chegada da delegação ponte pretana, muita confusão, os torcedores completamente irritados ali. Na sexta-feira eu já havia trazido essa informação que a torcida jovem havia programado uma caminhada lá do Largo do Pará até o estádio Moisés Lucarelli, cobrando aí, pedindo a renúncia da atual diretoria ponte-pretana. E aí, na chegada da delegação da Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, houve esse princípio de tumulto aí, os torcedores muito revoltados, chutando as grades ali e os seguranças da Macaca fazendo a proteção de toda a delegação. E aí até surgiu algumas dúvidas na internet, o pessoal achando um absurdo a torcida está cobrando jogadores, xingando os No sábado mesmo, eu conversei com um dos seguranças que estavam ali nesse momento da confusão, questionando sobre o motivo, o que motivou essa ira e essa revolta dos torcedores ponte-pretanos. Um segurança que estava ali durante essa confusão me disse que as reclamações, os protestos da torcida ponte-pretana não tem nada a ver com os jogadores. Os protestos não foram direcionados aos atletas, e sim aos membros da diretoria que estavam no ônibus e também aos seguranças que estavam por ali. Inclusive, a torcida jovem da Ponte Preta, a principal torcida organizada da Macaca, até isso emitiu uma nota oficial comentando a respeito desse assunto, desse princípio de tumulto. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas vai poder acompanhar aí também a nota oficial postada pela torcida jovem na íntegra, mas quem está nos ouvindo pelo rádio, eu vou ler aqui o que diz essa nota também da torcida jovem esclarecendo os fatos. Abre aspas. A torcida jovem Amor Maior, por meio desta nota, vem se posicionar em relação aos fatos ocorridos ontem. Alguns veículos de imprensa divulgaram de forma equivocada que os acontecimentos que antecederam a partida de ontem, 18/7, contra o Goiás, teriam sido motivados por um protesto contra os jogadores. A confusão, na verdade, foi motivada pela atuação dos seguranças contratados pela diretoria, que receberam uma ordem bem específica: reprimir o nosso protesto, que foi direcionado à pior gestão do clube, principalmente ao presidente e vice, nota 9,8. Diante dessa postura, houve reciprocidade por parte da torcida. Reforçamos nosso total apoio ao elenco e à comissão técnica. Apoio esse que teve início na recepção da delegação na saída do hotel e seguiu durante todo o trajeto do ônibus até o Majestoso. Para esses canais de imprensa, fica o nosso repúdio pelas informações mentirosas e mal apuradas, que, entre outros impactos, dividem a torcida da Ponte. A pergunta que fica é: a quem interessa a divisão da torcida neste momento? A Ponte Preta não tem dono, a Ponte Preta é da nação. A luta continua por uma Ponte Preta melhor. Diretoria, torcida jovem, Amor Maior, fecha aspas aí. Essa foi a nota oficial publicada pela torcida jovem da Ponte Preta logo, ou melhor dizendo, ontem à tarde, um dia depois da derrota da Ponte Preta para a equipe do Goiás. A gente até citou durante a nossa transmissão, no começo não entendemos muito bem o motivo da confusão, mas ainda antes da bola rolar eu trouxe essa informação já na jornada esportiva da Bandeirantes, que na verdade os protestos eram contra membros da diretoria e também os seguranças que ali estavam. E agora falando um pouco mais sobre o jogo, a Ponte tomou um gol muito cedo, logo aos 7 minutos, a Macaca já saiu atrás do placar, um gol do Cadu Souza,
que passou a se tornar aí o artilheiro da equipe do Goiás dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. O Cadu Souza fez uma tabela com outro Cadu e aí uma falha do goleiro Guilherme Viana, tomou um frango ali o Guilherme Viana e o Goiás acabou abrindo o placar. Ainda no primeiro tempo, a Ponte Preta consegue empatar, uma jogada pelo lado esquerdo de ataque, o David da Hora acha o Kevson dentro da área e aí o Kevson é derrubado pelo Lucas Lima, a árbitra da partida assinala o pênalti, o VAR, o Vinícius Gomes do Amaral, chama ela para a cabine do VAR para rever o lance, mas mesmo assim ela foi convicta na decisão, manteve o pênalti para a Ponte Preta e aí o Elvis bateu firme de perna direita, deslocando o goleiro Thiago Rodrigues da equipe do Goiás e empatou a partida. Mas a alegria do torcedor pontepretano durou muito pouco, 2 minutos após o Elvis empatar a partida, ainda no primeiro tempo, o Goiás passou à frente do placar, novamente mostrando aí e evidenciando mais uma vez o sistema da Ponte Preta, que é muito frágil, o sistema defensivo da Macaca é muito vulnerável. Um passe do Lucas Lima do meio de campo que rasga toda a defesa pontepretana e aí o Cadu Souza novamente bate no cantinho do goleiro Guilherme Viana e faz 2-1 para a equipe do Goiás. No segundo tempo a gente viu mais uma vez um time da Ponte Preta cansado, um time que até tenta, mas não tem força física para bater de frente com as demais equipes da Série B e ainda escapou de levar o terceiro gol. Um lance polêmico também que o Batista até comentou, o atacante do Goiás, o Jean Carlos, vai tentar fazer um cruzamento para dentro da área da Ponte Preta. A bola acerta no braço do Lucas Cunha, mas antes de pegar no braço do Lucas Cunha, ela acerta a perna do zagueiro da Ponte Preta. E o que diz a regra? Se a bola acerta em alguma parte do corpo do jogador e depois acerta a mão, não é pênalti. Mas como a gente sabe, a arbitragem no Brasil erra muito, é muito falha, e aí a árbitra, com o auxílio do VAR, mais uma vez, o árbitro de vídeo, o Vinícius Gomes do Amaral, chama ela para rever o lance. Ela nem vai, na verdade, ela nem vai para a cabine do VAR. Ela havia assinalado impedimento e aí, pelo ponto eletrônico, o VAR diz que não estava impedido e que o pênalti deveria ser marcado e assim ela marcou. Na cobrança, o Cadu, não o Cadu que havia feito os 2 gols. Na equipe do Goiás tem 2 jogadores com o mesmo nome, o Cadu Souza e o Cadu. O outro Cadu foi para a bola, mas pegou muito mal, mandou a bola longe do gol do Guilherme Viana e assim terminou a partida, 2-1 para a equipe do Goiás. E aí com esse resultado a Ponte Preta acumula mais uma derrota dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. No total são 14 derrotas em 18 jogos até aqui, além também de 2 vitórias e 2 empates. Ponte Preta aí chega a uma sequência de 12 jogos sem vencer na Série B, são 35 gols sofridos em 18 partidas. Claro, a pior defesa do campeonato, assim, com muita vantagem para o segundo colocado, que é o América Mineiro, lanterna da competição. E aí na entrevista coletiva eu questionei o técnico Márcio Zanardi sobre essa marca negativa, porque quando foi apresentado, o Márcio Zanardi falou que o primeiro objetivo era a Ponte parar de tomar gols, mas isso não aconteceu. Ele já usou um esquema com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, e eu questionei justamente sobre isso, porque não tem dado certo, mesmo com tantas tentativas do treinador da Macaca. Boa noite, Zanardi, Pedro Piscinato, Rádio e TV Bandeirantes. Na sua chegada lá no CT do Jardim Olina, você disse que o principal ponto nesse primeiro momento era o time parar de tomar gols. Desde a sua chegada à Ponte Preta são 6 derrotas, uma média de 2 gols por jogo, e no total a Ponte tem a pior defesa do campeonato, 35 gols sofridos em 18 jogos. Mesmo no esquema com 3 zagueiros, a Ponte Preta não tem conseguido parar de tomar gols. O que você acha que tem que melhorar? Quais pontos a Ponte precisa melhorar para realmente parar de tomar gols e ficar mais próximo das vitórias? O cenário está o mesmo de quando a gente chegou. A gente está conseguindo fazer a evolução. Independe de jogar com 3 ou com 2 zagueiros. A gente precisa entender as peças que nós temos e os adversários que a gente vai jogar. Então, quando a gente entende isso daí, a gente tem que trabalhar. A gente tem que parar de errar. A gente tem que ser resiliente o tempo todo. Entendeu? Então, mais uma vez, sair atrás, a gente fica com a parte mental bem debilitada, e quando você consegue empatar o jogo, aí você logo em sequência. Então, assim, são coisas que a gente tem que trabalhar, mostrar os erros. São jogadores jovens, hoje
Eu sei que é difícil, mas a gente colocou vários jogadores da base, a gente está mudando essa situação e tem que continuar trabalhando, é o que a gente acredita. Márcio Zanardi também comentou a respeito da situação da Ponte Preta dentro da Série B. A Macaca atualmente tem mais de 90% aí de chances de rebaixamento para a Série C e disse o que a Ponte Preta precisa fazer para tentar escapar do rebaixamento. Não é tentar, é trabalhar. Eu respeito as estatísticas, mas eu não posso pensar em rebaixamento, eu tenho que pensar em vencer um jogo. É o meu primeiro objetivo. Então não adianta ficar pensando lá na frente. Então, o cenário já estava aí, já está aí, a gente tem que já pensar num trabalho importante, chegaram jogadores, quem sabe agora é pago o transferban, é pago os salários dos jogadores que estavam aqui, para a gente poder ter uma energia nova também. Isso é uma parte importante para todos nós. E por último, o técnico da Ponte Preta, Márcio Zanardi, também comentou a respeito da situação vivida pela Ponte Preta dentro e fora de campo e diz que quando recebeu o convite para assumir o clube, já sabia do desafio. A gente já sabe dessa situação. Eu aceitei esse desafio sabendo que não ia ser um mar de flores, ia ser difícil. Então a gente está trabalhando, a gente está vendo evolução, mas os detalhes estão fazendo a diferença no jogo e a gente tem que continuar trabalhando. A Ponte Preta volta a campo já na quarta-feira, vai visitar a equipe do Operário lá em Ponta Grossa. A Ponte Preta, como eu disse, segue na vice-lanterna da Série B, tem 8 pontos. O América encostou na Macaca. Na sexta-feira o América empatou com o Ceará 1-1 e aí igualou a pontuação da Ponte Preta. A Ponte Preta só não foi para a lanterna porque ainda leva vantagem pelo número de vitórias. Tem 2 vitórias e o América tem apenas 1. O Operário vive uma situação totalmente diferente, ocupa a terceira posição, tem 32 pontos somados e na última rodada, nessa 18ª rodada, empatou 2-2 com o Sport lá na Ilha do Retiro. Se vocês quiserem comentar a respeito sobre o jogo, os lances polêmicos e depois eu volto com mais informações, jogadores contratados pela Macaca e o que eu sei também sobre a queda do transferban. 17h36. Aproveite a promoção de pizza para a viagem do ponto 10. Pizzaria e restaurante. Pizza grande por um preço campeão. Apenas R$ 69,90 para retirar lá no balcão do ponto 10. Vou até repetir. Pizza grande. Apenas R$ 69,90 para retirar lá no ponto 10. Sabores calabresa, lombo, marguerita, napolitana, frango, presunto e milho. Peça a sua e faça a festa onde quiser. Mas, se preferir, pode ficar na comodidade do salão climatizado do ponto 10, pizzaria e restaurante. Lá tem rodízio de pizza, somente R$ 59,90. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Cerveja garrafa 600 ml a partir de R$ 10,00. Chega mais, que o ponto 10, pizzaria e restaurante te espera. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Nas noites de terça a sábado. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Botafogo anunciou a ação de um novo goleiro, o Arleson, 29 anos, jogador que estava na Bélgica, 3 anos e meio de contrato, ou seja, até o final de 2029. E o Grêmio está atrás de um jogador do Atlético, Igor Gomes, zagueiro do Atlético Mineiro. Por enquanto não formalizou uma proposta, mas está de olho nesse jogador. E o Cruzeiro já fez uma proposta pelo Zé Lucas, volante do Sport. O que é essa proposta? 80% dos direitos econômicos do volante, que é uma
revelação do esporte, ou seja, 3 milhões e meio de euros fixos, 20 milhões e meio de reais. Além, é claro, de metas que podem render mais 2 milhões e meio de euros para o time pernambucano. Batista. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, abraço para você, boa tarde. Olá, Batista. Boa tarde, grande abraço, um abraço sempre para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera de hoje. Resultado no Moisés Lucarelli foi justo no último sábado? A Ponte não jogou, na minha opinião, sequer para merecer empatar. Portanto, o resultado correto. Quem vem fazendo mais falta ao Guarani nos últimos jogos? Jonathan Costa ou João Paulo? Para mim, João Paulo. Mas se pudesse votar nos dois, eu votaria nos dois. Na zaga, o Jonathan está fazendo muita falta, mas principalmente o João Paulo, que não tem substituto nesse elenco de profissionais do Guarani. Batista. São 17h40 em Campinas. Seguindo Pedro Piscinato. Agora falando sobre contratações e Transferban. Hoje abriu a janela de transferências internacional. Há 2 semanas atrás, a CBF abriu uma janela de exceção para jogadores que já estavam no futebol brasileiro, mas, segundo a declaração do presidente da Ponte Preta, o Dr. Luiz Antônio Alves Torrano, a Ponte Preta iria registrar esses reforços apenas nesta janela que teve início hoje, dia 20 de julho. Algumas semanas a gente já vinha comentando sobre os reforços contratados pela Ponte Preta. Tínhamos 9 nomes até aquele momento. O Douglas Marques, goleiro, o Diogo Silva, zagueiro, o Iago Ribeiro, que também é zagueiro, além de mais um zagueiro, o Alex Nascimento. Além desses nomes, o Jota, lateral esquerdo, o Otávio, volante, o Cezinha, o David Brau e o Enzo Boer. Esses são meias, mas eu apurei mais 2 nomes que já estão no elenco da Macaca e em breve devem ser anunciados como novos atletas da Ponte Preta. William Bahia, lateral direito de 26 anos, ele fez toda a base ali no Náutico, sub-20, sub-19 em 2021. Foi promovido ao elenco profissional no Náutico, ficou 2020 e 2021 no profissional. Em 2022 defendeu o Azures, depois passou pelo Grêmio Anápolis, o Rio Branco de Americana, Inter de Lages, voltou para o Azures. Em 2024 defendeu a Inter de Limeira. No ano passado fez toda a temporada no Azures, 26 jogos, e nesse ano de 2026 estava na equipe do Piauí, tanto na disputa do campeonato estadual quanto na disputa do campeonato brasileiro da Série D. Nesse ano de 2026, o William Bahia fez 22 jogos, marcou um gol e deu uma assistência, como eu disse, lateral direito de 26 anos. O outro reforço, ou outro jogador contratado pela Ponte Preta, é o João Neto, atacante, tem 23 anos. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas pode ver aí a foto do João Neto. Ele fez ali a base no Rio Branco do Acre, o sub-20, depois subiu para o profissional. Em 2023, a estreia dele como profissional no Rio Branco, fez 9 jogos e marcou 2 gols. Depois foi para o Galvez, também no sub-20, fez apenas 1 jogo e não marcou nenhum gol. Na temporada de 2023 e 2024 foi defender o Emirates Club do Emirados Árabes, não jogou, apenas passou por lá, mas não jogou. E na temporada de 2024 e 2025 estava na Ucrânia, no Chornomorets da Ucrânia, fez 4 jogos na temporada passada, não marcou nenhum gol e também não deu nenhuma assistência. O último jogo do João Neto, inclusive, foi no dia 14 de setembro de 2025, então há muito tempo não joga aí uma partida profissional. João Neto, atacante de 23 anos, novo reforço da Ponte Preta. E agora falando sobre o Transferban
para registrar esses jogadores. O que eu sei, a expectativa lá internamente na Ponte Preta é que a Macaca receberia hoje, dia 20 de julho, aquele valor, aquele aporte financeiro da empresa parceira que tem interesse em comprar a SAF da Macaca. Portanto, receberia esse valor hoje, pagaria o transferban, pagaria salários atrasados de atletas e também de funcionários, e aí, é claro, vão correr contra o tempo, com toda a documentação, para poder inscrever esses reforços que já estão aí no Majestoso, treinando com o elenco. Como a Ponte Preta joga na quarta-feira, no dia 22, eu acho muito difícil que até lá dê tempo aí de registrar esses novos atletas, então provavelmente só poderemos ver esses jogadores com a camisa da Ponte Preta na 20ª rodada, ou seja, a primeira rodada do segundo turno, onde a Ponte Preta vai receber o Atlético aqui no Majestoso, Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um abraço pra você, um abraço pros amigos do nosso Esporte em Debate da Bandeirantes. Vamos dar uma olhadinha no Fala. Resultado no Moisés Lucarelli. Foi justo no último sábado? Foi justo. O Goiás foi melhor do que a Ponte durante os 2 tempos de jogo. Portanto, nada a questionar. E agora o Fala Galera do Guarani. Qual o setor mais carente do Guarani? Eu acho que não é esse aí não, hein? Quem faz mais falta? João Paulo ou Jonathan Costa? Tá querendo me derrubar, compadre? Aqui, por cima de mim, só avião a jato. E se passar meio baixo, eu taco pedra nele. Eu acho que o João Paulo faz mais falta, os dois, ambos, né? Um estabiliza o setor defensivo e o outro é o termômetro do meio-campo do Guarani. Mas, como é uma comparação, está sendo pedido qual dos dois tem a ausência mais sentida. Eu cravo o meu voto. Ausência mais lamentada realmente no João Paulo. São 17 horas e 46 minutos. Vamos analisar a partida em si. E agora há pouco o ouvinte perguntou, né, sobre um lance no final do jogo em que o Baianinho foi derrubado na área. A minha opinião é que foi pênalti. Pênalti para a Ponte, não anotado pela arbitragem. O jogador levantou o pé, acertou o Baianinho e deveria ter marcado o pênalti. Mas uma confusão imensa neste jogo. A árbitra marcou o pênalti para a Ponte. Aí o VAR chama, ela vai no VAR, fica lá uns 3 minutos observando e aí volta e marca o pênalti para a Ponte. O pênalti para o Goiás, claramente a bola bateu na perna do jogador da Ponte. Sobe e acerta o braço. Zagueiro da Ponte. Quando isso acontece, nenhum árbitro dá o pênalti. Esse é o comportamento nos últimos tempos, não é nesse campeonato. Nos últimos tempos tem acontecido isso. Ela marcou o pênalti e teve esse último lance que ela deveria ter ido no VAR. Ela não foi e encerrou a partida. Então, para mim, a Ponte foi terrivelmente prejudicada. Ah, mas não foi pênalti e ela deu o pênalti para a Ponte. Para mim foi pênalti. Porque o Kevson vinha na direção do gol, entrou na área e ele foi obstruído. No jogo entre Inglaterra e França, teve um lance exatamente igual a esse. E o árbitro deu pênalti para a Inglaterra. Então, foi, sim, a Ponte, na minha visão, prejudicada. Mas vamos lá, quero ouvir os comentaristas. Começo com você, CH. Olha, Batista, ir por esse caminho eu não vou, não. Eu não vou, não, respeito a opinião de todo mundo. Eu acho que a Ponte fez um péssimo jogo mais uma vez. A Ponte não tem força, não tem jogador, não tem elenco. Uma coisa não inviabiliza a outra, evidentemente.
você está falando aí como pauta sobre erros de arbitragem. Para mim, a Charly, que foi a árbitra da partida, fez um trabalho bom. Essa é a minha opinião. No lance do Diego Leão, eu fico com a mesma opinião de hoje de manhã, pênalti. E no lance da Ponte, em cima do Kevin, foi um pênalti, não foi pênalti. Aí interpretativo. Então, essa é a minha opinião sobre os dois lances polêmicos e eu não tenho a mesma opinião. Não acho que a Ponte foi prejudicada. Para você, Tigrão, a sua opinião também. Olha, eu penso mais ou menos nessa linha, sabe, Batista? De que não dá para colocar na conta da arbitragem, não. A Ponte tomou o gol muito no começo da partida, uma falha do Guilherme Viana, mas uma falha gritante, uma falha de elementar, uma falha de principiante, e eu não quero aqui queimar o garoto que entrou numa baita de uma fogueira, sem nenhum trocadilho, mas a Ponte precisa de um goleiro mais experiente, até para não queimar etapas e para não acabar com a carreira de um jogador que seguramente tem qualidades, mas não está pronto ainda. E eu disse isso desde o primeiro jogo dele. Desde o primeiro jogo, quando ele entra na saída aí, quando foi embora o Diogo Silva. Então, toma o gol no começo, aí corre atrás praticamente o primeiro tempo inteiro. No finalzinho do primeiro tempo tem esse pênalti que, para mim, a Ponte foi beneficiada, eu não daria o pênalti. Bateu muito bem o Elvis, isso também não é problema da Ponte, que já foi garfada em tantas oportunidades. Empatou o jogo e teria que ter um alto grau de concentração naqueles 2 minutos finais do primeiro. Para, obviamente, levar o jogo no empate para o vestiário. Dá uma arrumada, dá uma reorganizada e aí volta psicologicamente numa situação melhor do que voltou para o segundo tempo. Voltou mal, voltou abalada, voltou já com os nervos à flor da pele, porque 2 minutos depois de empatar, numa desatenção e desconcentração total, toma um lançamento do Lucas Lima no meio dos 3 zagueiros, o jogador sai na cara do goleiro e faz o gol. E também liberdade para o Lucas Lima, ninguém chegou a madeira nele. É isso. Aí vem o segundo tempo e a Ponte teve todo o segundo tempo para empatar. Teve uma chance no finalzinho da partida, mal fechada, mal acabada. Então, para mim, no conjunto geral do jogo, inclusive pênalti discutível também a favor do Goiás. Não houve a conversão do pênalti, apesar dele ser discutível, mas o Goiás fez o gol. Então, eu não coloco na conta da arbitragem não, mas sim mais uma atuação muito ruim da 17h52, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SBA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Mão
Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. São 17 horas e 55 minutos em Campinas. Quero falar com você de um assunto muito importante. Seu carro merece cuidado de especialista. A H+ Beni Center, referência em Honda fora de garantia. Cuida do seu veículo com atendimento especializado e também oferece serviço multimarcas com confiança e transparência. A promoção especial continua. Aproveite troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. E também durante o mês de julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. E veículos multimarca ganham check-up gratuito. Aproveite mais serviços para o seu Honda ou multimarcas na Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, no bairro Vila Nova, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 98895 0000. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Bandeirantes. 17h57, ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band. Eu ouvi um comentário de vocês hoje, assisti o debate na TV, e vocês não comentaram um lance que, no encerrar do jogo, houve um pênalti claro em cima do Baianinho, que passou despercebido porque era fim de jogo, e vocês nem passaram isso aí. O time é bom, a ponta é ruim. Isso não há discussão. Aliás, nós estamos fechando um safado aí, não é SAF, é safado. Mas isso aí não tira o mérito de que ali foi um pênalti claro. Mas eu não sei porque vocês nem deram bola para o assunto. Um abraço. José Luiz Furlan, Campinas. Abraço, muito obrigado. Não foi possível, né? Não deu tempo, mas se você acessar as minhas redes, eu coloquei lá o comentário e falei do pênalti do Baianinho. É só entrar no Facebook ou então no meu Instagram, @CarlosBatista. Você vai ver que eu comentei sobre esse lance. E aí, Tigrão, sobre esse lance aí do Baianinho, o que você achou? Eu também não daria o pênalti, Batista. Mais um ouvinte no ar. Alô, Batista, tudo bem? Meu nome é José Roberto Jardim Garcia, tudo em ordem? Ô, Batista, é o seguinte, eu tenho assistido todos os jogos da Ponte Preta nessa Série B aí. Mesmo diante dessa
dessa fase que a Ponte está passando, eu não desisti, estou assistindo. Eu até tenho visto que em alguns jogos a Ponte tem jogado até que bem. Ela cria vários jogos, mas não tem um que mete essa pinóia para dentro da rede. Chega lá, vai, volta, ninguém chuta, ninguém faz nada, não faz gol, não tem nenhum. Entra um, sai outro, a mesma coisa. Agora essa diretoria, estou fazendo outra lambança, pelo meu entender, mais uma, né? Está trazendo um caminhão de jogadores, mas só defensores e meio-campista. Não traz um atacante, que é o que a Ponte mais precisa. Alguém para jogar a bola para dentro. E ela está trazendo mais atacante e volante novamente. Não vai adiantar nada. Obrigado e boa noite. Abraço. Bom, se não está trazendo atacantes, né, CH? É porque o treinador está satisfeito com os atacantes, não é isso? Não, claro que não. Como é que vai estar satisfeito com esse time, Batista? Do goleiro ao ponto esquerdo, a Ponte precisa contratar. E sobre o lance do Baianinho, eu também não marcaria pênalti. Não achei pênalti, estava na transmissão. A Ponte tem deficiências em todos os setores. Zagueiro não tem. Nenhum que salve. Lateral você pode discutir. Meio-campista, fora o Elvis, ali realmente que dá conta. E atacante, então, nem se fale. Então, o que o ouvinte está colocando aí, ele tem toda a razão. A Ponte está trazendo uma perua Kombi ou uma van, um micro-ônibus de jogadores completamente sem currículo. Vai dar certo? Não sei, não tenho bola de cristal. Pode ser que dê, mas eu não chamo de reforço nenhum jogador que a Ponte já está contratando, né, que está treinando aí essa coisa toda. Nenhum, mas eu posso mudar de opinião. Ô Batista, inclusive desses 11 atletas que já estão aqui no Majestoso, o único atacante é o que eu noticiei hoje, o João Neto, tem 23 anos, tem 14 jogos como profissional e apenas 2 gols marcados. Vê se dá para resolver o problema, né? A Ponte tem 11 gols na Série B, 2 deles marcados pelo Potker, que já foi embora. Brian Borges também aparece na lista aí, já foi embora. Tarek fez gol, já foi embora. Diego Tavares e Luiz Felipe, cada um com um gol, também já foram embora. E aí sobrou Baianinho, que tem um gol. Brandão, que não fez nenhum gol ainda. Miguel tem um gol na Série B. Rodriguinho também não tem nenhum gol. Jonathan Cafu, nenhum gol na Série B. Essa é a situação do ataque da Ponte Preta. Ainda não conseguiram inventar um jeito de ganhar o jogo sem fazer gol. Ainda não. Mas não se surpreenda se algum dia aparecer alguém, olha, tem um esquema aqui, entendeu? Um negócio diferente. Já teve isso. Deus do céu. Zé Arnaldo, já teve isso no futebol e eu estava trabalhando no jogo na Rádio Central com você no plantão. Batista tá comendo bola. Isso já teve na regra. Ganhar o jogo sem fazer gol. Você lembra, Batista, ou você já esqueceu? Eu já esqueci. Coisa ruim eu esqueço, só lembro das boas. Não é ruim, não. Nós estávamos fazendo a cobertura de um torneio início e você estava comigo, ou eu estava com você, por ordem de importância, eu que estava com você, até pela questão salarial também, eu que estava com você, não você comigo. E no torneio início, quando acabava 0-0, ganhava o time que teve mais escanteios. Escanteio valia gol. Não fez gol, mas fez. Mas a Ponte nem escanteio tem. Nem que voltar, se implantar aí a regra do torneio início, também não dá. Agora, você perguntar pro CH que se ele acha que o porquê da Ponte não ter trazido atacantes nesse pacotão de inverno, se isso se deve ao fato. Pô, agora você forçou a natureza, pô. Agora você chutou a Clotilde aqui, pô. Pegou de baixo para cima de bico. Lado esquerdo. Ah, meu Deus. Ah, então a Ponte não trouxe porque o treinador tá satisfeito com o ataque que tem. Pedrinho, me socorra, por favor.
Tigrão. Os gols marcados pela Ponte, na Série B só. Dos atacantes que estão aí, quantos gols a Ponte tem extraindo-se dessa resultante, acho que de 11 gols, aqueles que foram marcados por jogadores que já abandonaram o barco. Quantos gols somados tem aqueles que aí estão? Só um minutinho, Tigrão, vou fazer essa contabilidade e já te chamo aí, rapidinho. Ah, é? Eu acho que tirando 2 do Potker, 2 do Brian Borges. Um do Brian Borges, do 2 do Potker. 2 do Potker. 1 do Tarek. 3. Diego Tavares, 4. Luiz Felipe, 5. Não. 2 do Potker. 1 do Brian. 1 do Tarek, 4. 1 do Luiz Felipe, 5. 1 do Diego Tavares, 6. Quanto que é o total? 12. Então, em 18 jogos, os atacantes que aí estão, em 18 jogos, atacantes não, porque tem gol de zagueiro aí também. Tá Acho certo, Tigrão. Ó, foram 2 do Potker, 1 do Brian Borges, 1 do Tarek, 1 do Luiz Felipe, 1 do Diego Tavares e dos que estão no elenco ainda, 2 do Elvis, 1 do David da Hora, 1 do Miguel, 1 do Daniel Baianinho e 1 do Danilo Barcelos. Tá faltando alguém? Não. É isso. Então, de atacante, se considerarmos que o Elvis e o Barcelos não são atacantes, tem 4 gols em 18 jogos. Aí o CB, sempre muito espirituoso, bem-humorado, piadista, pergunta pro CH se o motivo da Ponte não ter contratado atacantes nesse pacotão de inverno é porque o Zanardi está satisfeito com os atacantes. Eu vou ficar 20 minutos fora do ar para me refazer. Daqui a pouco eu volto. Informe publicitário KTO. Quer curtir o app mais completo de apostas? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar e você monta as suas apostas do jeito onde e quando quiser. E se você também tem milhares de jogos de cassino para curtir, tudo isso você acessa em segundos usando o reconhecimento facial pelo celular. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPAMF 2093/2024. Proibido para menores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. São 18 horas e 7 minutos em Campinas. Informações do Guarani. Chegando Breno Beretta. Alô, bebê, diz aí. Bom, Batista, antes de falar de reforços e também projetar o time do Guarani para o próximo jogo contra a Inter de Limeira, eu vou trazer uma péssima notícia. Hoje o William Farias sentiu o músculo anterior da coxa. Ele foi dar um chute, acabou até caindo no gramado de dores. Então, William Farias, eu não sei a gravidade, né? Qual que é a gravidade dessa contusão, mas é muito provável que ele fique de fora do jogo contra a Inter de Limeira. E antes dos comentaristas falarem, eu vou passar aqui. Eu já passei em primeira mão na tela da Band, eu vou passar novamente para quem não acompanhou, situação no departamento médico de cada jogador do Guarani. Do João Paulo, após uma lesão muscular na coxa esquerda, também é músculo anterior, o músculo do chute, né? O atleta se encontra em fase final de tratamento. A ideia é que inicie a transição nessa segunda-feira, já iniciou, né? Porque eu recebi isso daqui no final de semana. Então a ideia é que inicie a transição, já iniciou hoje
e seja liberado para o jogo da próxima segunda-feira. Se ele nada sentir, ele vai para o jogo, João Paulo volta para o time. O Everton Brito, que foi relacionado para a última partida, mas não atuou, com uma lesão muscular na coxa direita, se encontra em tratamento com prazo previsto para retorno aos treinos na próxima semana, no caso essa, ou seja, se nada sentir também vai ficar à disposição do Hélio Cizenando. Jonathan Costa, o atleta vem se recuperando de uma lesão na cartilagem do joelho esquerdo. Então o problema do Jonathan Costa, a pancada no joelho, é lesão na cartilagem, joelho esquerdo, mas ainda sente dores e não tem previsão de alta. Quando que ele sofreu essa lesão? Foi antes do jogo contra o Caxias. Aí ele atuou contra o Caxias e piorou. Foi durante um treinamento. Vai completar, no final dessa semana, 6 semanas que o Jonathan Costa está em tratamento. E pelo que eu pesquisei, é claro, cada caso é um caso, mas esse tipo de lesão na cartilagem do joelho demora de 6 a 12 semanas para se recuperar. Não é um caso cirúrgico. De acordo com o próprio Hélio Cizenando, ele disse em uma entrevista coletiva, e também não citou aqui o departamento médico do Guarani. Então ele não tem previsão de alta ainda, é provável que ele fique de fora do jogo contra a Inter de Limeira. O Emerson, que teve a tornozelo naquele jogo contra o Amazonas, ou seja, já faz tempo, mas ele vem entrando no segundo tempo. Está em fase final de recuperação de um entorse no tornozelo esquerdo. O atleta vem fazendo tratamento diário e sendo poupado de alguns treinos. Ou seja, existe a possibilidade dele se recuperar 100% e voltar para o time titular. Mas enquanto isso não acontece, o Renan está entre os titulares e ele vem entrando no segundo tempo. Igor Pereira, também questionei sobre ele que se machucou no primeiro jogo do ano do Guarani. No Campeonato Paulista, ele teve a lesão de LCA no joelho. O atleta se encontra em fase intermediária de reabilitação pós-cirurgia para ganho de força e equilíbrio muscular. Até mostrei um vídeo dele treinando na semana passada. A tendência é que fique apto para retornar aos gramados a partir de dezembro desse ano, ou seja, para a Série C não dá. Só volta em dezembro a treinar e muito provavelmente fica à disposição no Campeonato Paulista. Agora, com relação à novidade do time titular, pelo que eu sei, eu já vinha falando que o Donato perderia a vaga no time. O Rafael vem treinando entre os titulares. O Rafael já recebeu inúmeras oportunidades, né? Mas vem entrando muito mal esse ano, tanto como lateral, quanto volante também. Mas o Donato está sendo sacado para a entrada do, pelo menos nos treinamentos, desde o final da semana passada. Rafael jogando ao lado do Maurício Antônio. Essa zaga atuou contra o Ituano, em que o Guarani falhou e o Guarani acabou perdendo do Ituano pelo placar de 3-1. Curiosamente, naquele jogo contra o Ituano, quem atuou no meio-campo foi o Natan. O Natan, inclusive, ele foi o titular e marcou um gol naquele jogo. E eu acho que o Natan vai acabar ficando com a vaga do William Farias. Por quê? Ele nem ficar no banco. É a única opção que tem como primeiro volante de origem, né? O Natan, ele sempre foi primeiro volante de origem. Eu não acredito que o Hélio Cizenando vai entrar com o Ralf nesse jogo diante da Inter de Limeira. No ataque, pelo que eu sei, o Hélio Cizenando sacou o Maranhão e está treinando com o Luca. O próprio Hélio já me falou, eu até questionei o Hélio em algumas oportunidades, né? Sobre o Luca, ele disse, olha, o Luca treina muito bem, né? Então, nesse momento que o Maranhão está muito mal, ele está dando oportunidade para o Luca. Vale lembrar que os garotos da base ainda não tiveram oportunidades, né? O Rafael não teve nenhuma oportunidade, atacante. O Kevin teve muito pouco entrando no final dos jogos. O Nicolas, zagueiro, também não teve oportunidades, assim como os jogadores de meio campo. Tem o Mineiro, que é muito bom jogador, volante, mas o Hélio Cizenando está optando por essas situações.
Querem comentar a respeito dessas situações? Já eu vou falar sobre reforços no Guarani, mas principalmente sobre a contusão do William Farias, Batista. Sim, 18:14, a Mites Beef é referência em qualidade quando o assunto é carne. Toda semana, centenas de clientes passam por lá e aproveitam o famoso kit mistura da semana. Cortes fresquinhos embalados sob medida do jeito certo para facilitar aí o dia a dia e com economia. Olha, chega até 20% de economia em relação ao preço normal que você paga por aí. E quando o assunto é sabor, ninguém resiste ao kit hambúrguer Mites Beef. Blends artesanais, preparados com carnes selecionadas, pão fresquinho e acompanhamentos de primeira, para transformar qualquer refeição em uma experiência especial. Agora, se a ideia é comemorar com estilo, o destaque é o churrasco em domicílio. A Mites Beef leva até você, até o seu evento, cortes nobres, todo o preparo. Leva os churrasqueiros, garçons, bebida, salada, enfim, as carnes, né? O seu churrasco vai ser nota 10. Todos vão elogiar e você não terá nenhuma dor de cabeça. O Denilson Alves está no ramo há mais de 20 anos. Anote aí o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas, em Campinas. Pode falar com o Denilson Alves. Anote aí o WhatsApp dele: 99834 6840. 998346840, Mites Beef. Intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado. E muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de auto center, qualidade e garantia de concessionária. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa do Mundo. E ontem a Espanha nos Estados Unidos bateu a seleção da Argentina pelo placar de 1-0 e conquistou o bicampeonato mundial. Conquistou em 2010 e volta agora a conquistar em 2026. O único gol marcado por Fernan Torres no segundo tempo da prorrogação. Portanto, a Espanha
campeã. Lembrando que no sábado, a Inglaterra, em um jogo maluco de 10 gols, derrotou a França por 6-4 e terminou na terceira colocação da Copa. Copa agora só em 2030. Eu aproveito também para destacar o Campeonato Brasileiro da Série B. A Série B teve o fechamento da sua rodada, a 18ª rodada, durante este final de semana. No sábado, a Ponte Preta em casa perdeu para o Goiás por 2-1. Sport e Operário empataram por 2-2. O Criciúma derrotou o Vila Nova por 2-0. Atlético Goianiense e Atlético empataram por 0-0. Somados aos resultados de quinta e sexta-feira, a classificação da Série B aponta o Criciúma na primeira colocação com 36 pontos, o Juventude agora o segundo com 32. Na sequência aparecem Operário, Vila Nova, Fortaleza e Novo Horizontino. A Ponte Preta segue na 19ª colocação com 8 pontos. O América Mineiro é o lanterna, também com 8 pontos ganhos. Próxima rodada, começa já esta próxima rodada, a 19ª, última rodada do primeiro turno. Amanhã, 7h30 da noite, tem Novo Horizontino e Criciúma. A Ponte Preta joga na quarta-feira, 7h30 da noite, em Ponta Grossa, contra o Operário. Campeonato Brasileiro da Série A. A Série A voltou durante o último final de semana, né? Porque tivemos jogos na quinta e também na sexta-feira. Trazendo os resultados dos jogos que foram realizados na sexta-feira, no Maracanã, tivemos um empate entre Red Bull Bragantino e Fluminense pelo placar de 1-1. O Mirassol ganhou do Grêmio por 2-1. Amanhã, 7h30, tem Atlético Mineiro e Bahia. Na quarta-feira, 7h30, tem o líder Palmeiras contra a equipe do Coritiba. A rodada prossegue na quarta, também com São Paulo e Atlético Paranense, Internacional e Cruzeiro, além de Chapecoense e Flamengo. Na quinta-feira, 7h30, tem Corinthians e Remo. Campeonato Brasileiro da Série D. Série D começou a fase oitavas de final, com a Portuguesa, único representante do futebol paulista, e a Lusa jogando em Minas Gerais, em Uberlândia, perdeu para o Uberlândia pelo placar de 2-0. O jogo da volta acontecerá no próximo sábado, dia 25, às 4h, no Canindé, e a Lusa precisa de 2 gols de diferença para seguir viva na competição. Campeonato Brasileiro da Série C, não houve rodada neste final de semana. A rodada próxima acontece a partir do próximo sábado, a 15ª, com destaque por Guarani, que joga apenas na outra segunda-feira, dia 27, 8 da noite, quando vai receber a líder Inter de Limeira no Brinco. Informações do Mundial 2026, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Um oferecimento de Manfilter. Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos, mais segurança, mais durabilidade, mais confiança para rodar todos os dias. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. São 18h22 em Campinas. Esporte em debate até às 19h30. Mande para cá suas mensagens já. Tem mais mensagens. 971021493. 971021493. Bem, comentaristas apostos, vamos comentar o Guarani Boletim do Breno Beretta. Começo com você, Tigrão. Tá aí o noticiário do Guarani para você comentar. Tigrão tá fora da escuta. Assim que ele retornar, ele comenta o Guarani. E você, CH. Também está fora da escuta. Então segue você, Breno Beretta. Assim que eles retornarem, eles comentam e já faz um comentário geral. Bom, Batista, vamos falar sobre um novo reforço do Guarani. Ele já chegou na cidade de Campinas, tem 2 fotos para mostrar. A primeira, ele acabou divulgando no Instagram, nos stories do Instagram. Ele tá junto com uma pessoa do staff dele, tá aí o Luiz Otávio, né? Ele tá junto com uma pessoa do staff dele, tá lá, ó, Campinas, São Paulo. Luiz Otávio já está em Campinas e, pelo que eu soube, ele já esteve no Brinco de Ouro hoje pela manhã. Ainda não treinou, deve começar a treinar amanhã, ainda não foi anunciado também. Quem é Luiz Otávio? Luiz Otávio tem 25 anos, nasceu em Serquilho, é volante. Ele é dócil, tem 1,85 m de altura, 83 quilos.
Ele atuou em 2026 11 jogos pelo Serra Branca da Paraíba, time que estava disputando a Série D de dado do Campeonato Brasileiro. 11 jogos, marcou um gol. No ano passado, ele jogou pelo São José, fez 19 jogos e marcou 2 gols. São José, aqui do interior de São Paulo, né? Então é um atleta que atua tanto como primeiro quanto segundo volante. Eu até assisti um vídeo de melhores momentos dele, deu 6 minutos e meio, e deu para ver bastante as características dele, um jogador que desarma bastante e um jogador que tem muita qualidade no passe, jogador que chega na área, gosta de chutar, gosta de pisar na área. Ele tem uma característica muito parecida com a do Carlos Eduardo. E o Guarani, como não tem dinheiro para contratar nesse momento, está com um problema de salários atrasados, inclusive, está tentando enxugar a folha. O que o Guarani está fazendo? Está trazendo jogadores de um mercado alternativo, ou seja, esse jogador que veio do Serra Branca, atuou na Série D de dado do Campeonato Brasileiro. Então ele atua como volante, tanto primeiro quanto segundo volante, é um jogador que já está em Campinas. Além dele, quem que o Guarani já contratou? O Everton Brito, que ainda não ficou à disposição, né? Esteve no final de semana, viajou, mas por conta de sentir um desconforto na coxa, ele não pôde entrar no jogo diante do Paysandu. E o Matheus Guilherme, que atua mais como ponta direita, esse jogador também já está em Campinas e está no bid. Vamos ouvir 2 trechos, eu separei aqui, que não foram ao ar semana passada. Primeiro do Matheus Guilherme, né, que atua como ponta direita, jogador que veio por empréstimo do Capivariano e foi revelado nas categorias de base do Guarani, falando sobre essa chegada no Bugre. Quando teve as conversas, fiquei muito feliz, né, não pensei nem 2 vezes de vir pra cá, queria que desse certo. E minha família também ficou muito feliz. E aqui é a vitrine, se jogar bem, tá entre o grupo aí, é uma boa vitrine para a carreira, né? Um time grande, ainda mais a gente conquistar o acesso, o título, que é o objetivo do clube. Então, eu tive uma sequência muito boa lá no Capivariano, mas eu vinha sofrendo com uma lesão no ombro, que acabou me atrapalhando lá no Atlético bastante, quando eu jogava, quando eu ia jogar, e sempre me atrapalhou aí. Acho que foi mais esse fator da lesão, que eu não consegui ter uma sequência boa no Atlético ou nos outros clubes que eu passei também. Eu até comentei semana passada, né, que eu fiquei sabendo que ele tinha uma lesão crônica no ombro, até acabou operando o ombro, que o ombro ficava muito deslocado, ele deslocava o ombro com facilidade, aí ele fez essa cirurgia. Eu espero que no Guarani ele possa ter uma sequência e não tenha mais problema no ombro. O Matheus Guilherme, atacante que veio por empréstimo do Capivariano e joga pela ponta direita. Bom, vamos ouvir também o Everton Brito, né, que falou um outro trecho que eu separei, diferente da semana passada, falando um pouquinho sobre essa chegada no Guarani, também a questão de protagonismo, se ele espera ser protagonista ou se ele espera isso do grupo. O protagonismo tem que ser do grupo, né? O grupo conquistar o acesso junto, não tem que ser um só ou outro, tem que ser todo mundo junto para poder conquistar esse acesso. Para poder marcar os gols tem que estar na área, né? Pisar na área. Claro que são características, dependendo da característica do jogador. Eu costumo ajudar bastante na marcação, poder não tomar gols, né? Começar desde lá da frente. E essa questão do gol é natural, surge natural as oportunidades, aproveitar as oportunidades que aparecer. Bom, tá aí a palavra do Everton Brito também. Hoje, 20 de julho, está completando 1 mês e meio de salários atrasados no Guarani. A gente tem que tocar nesse assunto porque é muito importante que o Guarani possa se tornar SAF o mais rápido possível para regularizar essa situação. Por quê? Porque o dinheiro acabou.
dinheiro do Richard Rios acabou, infelizmente, e o Guarani não tem o que fazer, tá de mãos atadas por conta dessa situação. Até hoje eu procurei o próprio Andrei, né? Porque o Andrei, ele ainda não terminei a conversa com ele, né? Tá sendo pelo WhatsApp. O Andrei, ele tá voltando de empréstimo do Rio Branco, do Espírito Santo. Ele ainda tem contrato com o Guarani, o goleiro Andrei. Existe a possibilidade de rescindir o contrato amigavelmente, as duas partes, né? O Andrei, que tinha sido emprestado para o Oeste no Campeonato Paulista e agora na Série D foi emprestado para o Rio Branco do Espírito Santo, mas o Rio Branco já foi eliminado. E eu até tenho informação que o Guarani ele paga metade do salário do Andrei, né? Estava pagando nesse empréstimo. Mas se o Guarani ficou devendo 4 meses para o Andrei e não 1 mês e meio como para os outros jogadores, né? Ele foi emprestado, o Guarani era para estar pagando os salários, metade dos salários do Andrei. Eu não sei se foi uma opção, porque ele não estava no grupo, eu não sei qual foi o tipo de situação, até espero ouvir o mais rápido possível. Até o próprio presidente vai estar essa semana na tela da Band, a gente vai falar de eleições e sobre a situação do Guarani. O candidato à presidência do Guarani, o Felipe Rosselli, que é o candidato da oposição, vai estar na tela da Band na quarta-feira, meio-dia na tela da Band. E a gente vai reprisar no Esporte em Debate na quarta, a partir das 5 da tarde. E o candidato da situação, que é o atual presidente, o Rômulo Amaro, vai estar na tela da Band na quinta-feira, e a gente vai reprisar também no Esporte em Debate para falar das eleições do dia 26. Uma coisa é certa, né? O Guarani deve 1 mês e meio de salário, hoje vencendo direitos de imagem do mês de junho. E o Guarani já devia CLT do mês de junho e deve metade dos salários do mês de maio, referente a direitos de imagem. É essa a situação atual do Guarani. Bom, se os comentaristas quiserem comentar, Batista, a respeito de Luiz Otávio, volante, segundo volante que está chegando no Guarani, e também do departamento médico. Já passei um apanhado geral, só vou resumir para quem está ligando o rádio agora, né? Sobre Jonathan Costa, é um problema de cartilagem. Então não tem previsão de volta ainda. Tá tratando, tá com dores no joelho, tá sem a falta de confiança, tá com a falta de confiança para treinar, né? Sem a confiança necessária. É provável que seja de 6 a 12 semanas, mas o Guarani não estipulou uma volta, um prazo de volta para o Jonathan Costa. Outra situação, William Farias, pelo que eu soube, hoje sentiu a coxa. Ele foi chutar uma bola, músculo anterior da coxa, músculo anterior, ou seja, o músculo do chute. Muito provavelmente vai ficar de fora do jogo de segunda. João Paulo deve voltar para o time, está na fase de transição começando hoje. Outro jogador que deve ficar à disposição e falou com a gente, né? Ele que acabou de chegar, jogador do Guarani, o atacante Everton Brito, ele deve ficar à disposição, e o Igor Pereira só para o ano que vem, Batista. E aí, CH, tá aí o noticiário do Guarani para você comentar. Essa situação eu tenho falado um pouco a respeito de salários atrasados, mas nunca é bom, principalmente nesse momento que o Guarani atravessa no campeonato. Em nenhum momento atrasar salários é algo que a gente possa encarar com naturalidade. Eu, pelo menos, não encaro. Acho que o jogador faz, ou qualquer trabalhador tem que receber pelo trabalho desenvolvido, né? O Guarani calculou muito mal a história do planejamento financeiro, né? Ficou contando com coisas aí, com arrecadações extras que são muito vulneráveis, né? Então gastou pra caramba, não montou um super time. É um time que tem potencial para subir, sim, mas não montou um super time e agora está na reta final aí de começar a segunda fase, está se desfazendo de alguns. Uns justificáveis, outros nem tanto. De qualquer maneira, essa situação, como colocou o Breno, e eu quero dizer que eu concordo, ela tem que ser resolvida. Esperar a eleição, tá bom. Então, vai arrastar mais uma semana, né?
Vai arrastar pelo menos até o final do mês. Vamos aguardar o que vai acontecer. Mas, sem dúvida, deixar a casa em ordem é o melhor que a diretoria tem que fazer. Organizar o negócio para que esse grupo de profissionais tenha tranquilidade para trabalhar. Sobre os jogadores que estão chegando, eu vou repetir aquilo que eu já disse. O único jogador que eu conheço e sei que realmente dá conta é o Everton Brito, se tiver saúde. O restante eu prefiro aguardar, Batista. Para você, Tigrão, noticiário aí do Guarani para você comentar. Bom, é uma péssima notícia essa envolvendo o William Farias, né? O Guarani provavelmente não vai ter o Jonathan Costa de novo. A gente sabe que a zaga sente muito quando não jogam os dois juntos, ele e o Maurício Antônio. E quando não joga na frente da zaga, foi assim, o Breno acabou de dizer aí, contra o Ituano, jogou Natan Melo, como primeiro volante, posição de origem dele. E por um motivo ou por outro, por uma noite até infeliz do próprio Kaique França, que não foi bem, mas a zaga falhou demais, e o Ituano marcou 3 gols no Guarani. Então, não tinha o cabeça de área, pode pegar aí a ficha técnica. O William Farias, eu acho que estava suspenso. E não tinha a zaga titular. Eu acho que foi na torção do joelho que ele teve, Tigrão. Não jogou contra o Ituano. Isso. Pois é. Então, é essa situação que se avizinha aí para a próxima partida, também no Brinco, também contra uma equipe da nossa região, que vem crescendo muito, que está liderando o campeonato, que é a Inter de Limeira. Então, não deixa de ser uma grande preocupação com o sistema defensivo do Guarani. Porque quando a gente fala de um primeiro volante com as características do William Farias, você tem que associar isso ao sistema defensivo. Não é o sistema de armação, não é o sistema de transição do meio-campo para o ataque, não. É proteção à zaga. Aí dos 2 zagueiros titulares você tem um só. E detalhe, o outro titular que permaneceu nessas últimas rodadas, que é o Maurício Antônio, ele também cai de produção quando o Jonathan Costa não está ao lado dele. Então prejudica, desarruma tudo. Então é uma péssima notícia, sim. Com relação às contratações, o Everton a gente já conhece, é um jogador, para mim, para ser uma boa opção para o banco e que briga se estiver num momento físico muito bom. Ele se contunde demais, se contundiu demais na Ponte, jogou muito pouco lá em Minas, no América Mineiro, por conta de contusões, não é a condição técnica, e chegou no Guarani e não conseguiu estrear, estava relacionado para uma partida aí, a última do Guarani, nessa virada que o time sofreu. Aliás, ele viajou e se contundiu, ao que tudo indica, lá em Belém, no treino do sábado. O Guarani jogou no domingo, todos se lembram, a última agora do Guarani, tomou de virada de 3-2. Já não foi utilizado, sequer para o banco foi, porque se contundiu de novo. Mas apesar disso, é um jogador que tecnicamente pode ajudar muito. Quanto aos demais, né, esse Matheus Guilherme, que está vindo lá do Capivariano, ele é um ponta de lado direito, mas ele é canhoto e que não tem muita facilidade para fazer gols. Nas últimas temporadas, seja no Capivariano ou fora, ele sempre marcou muito poucos gols. E o Guarani está precisando de quem agora? Já disse aí um ouvinte agora há pouco, né? Aí a gente homenageia mestre Jair Pisserni. O Guarani precisa de cara que coloque a Pinóia para dentro. Pinóia by Jair Pisserni. E aí vai trazer mais gente que tem dificuldade para fazer gol. Mas é o que o Guarani pode fazer no momento. O Guarani claramente, publicamente, admitindo isso publicamente, está enxugando a folha, diminuindo a sua folha de pagamento, até que se resolva definitivamente essa questão da SAF. Só que a Série C é mais curta, então tem que resolver logo, porque a janela também acaba em setembro, praticamente ali, quando o campeonato estiver sendo decidido.
no quadrangular final. Então o tempo é curto, é urgente, o time vem caindo de produção. Provado está que alguns jogadores de nível técnico acima da média da Série C e que estão no elenco do Guarani, e o principal exemplo é o João Paulo, não tem substituto à altura, nem na qualidade individual e nem tampouco na função tática que executam. Então, o elenco tem carências, mas o Guarani passa a trazer jogadores baratos e a se desfazer de jogadores que não vinham agradando, que não conseguiram a titularidade, mas que custavam caro. Esse é o momento do Guarani. Tudo isso catalisado por um outro explosivo à base de nitroglicerina, que é salário atrasado. Tudo é contornável, mas quando vem o tal do salário atrasado, meu Deus do céu, é um Deus nos acuda. É uma situação corrosiva que mina o time, que preocupa a torcida, que tira a tranquilidade e que atrai. Salário atrasado atrai derrotas. Salário atrasado chama gols contra. Salário atrasado aniquila a feitura de gols a favor. Então vai vendo. Só estou colocando aqui que é a hora do felino ingerir o líquido precioso. Ou seja, está na hora da onça beber água. Chegou a hora da onça beber água. Ela e o onço, o marido dela. E aí? Agora é que vai ter salário atrasado? É que vai enxugar o elenco, desqualificar o elenco, porque os jogadores que estão chegando, clarissimamente, não são superiores àqueles que saíram, de forma nenhuma. Então existe aí um triângulo das bermudas: salário, enfraquecimento do elenco e contusões. Mistura catalisada de forma nitroglicerínica para atrapalhar os planos de acesso do Guarani. Que se manifestem aí os responsáveis, que me desmintam e que tragam uma palavra de alento, de conforto, de tranquilização e com soluções. Só narrativa não adianta. Com soluções a curtíssimo prazo. Primeiro, para o Guarani se classificar. Algo que era indiscutível até há 4 rodadas atrás. A gente nem negociava essa possibilidade do Guarani não ficar entre os 8. Agora já existe um risco. E esses 3 fatores aí, esses 3 pilares do insucesso: salário, jogadores importantes fora do time, contundidos, e enfraquecimento do elenco. Está dispensando alguns jogadores caros que não vinham bem, mas que tinham, enquanto inseridos no elenco, mais qualidade do que as novas caras que estão sendo anunciadas. Vem aí jogador de Série D. Vai vendo. Jogador de Série D. O último reforço que o Guarani havia recebido era o João Paulo. Tinha sido o João Paulo. Jogador de Série B de bola. Agora vem de Série D. Aí jogador que não jogou nenhuma até agora. Jogador que marcou poucos gols. Ou seja, o Guarani, por necessidade e por juízo, também não adianta contratar e depois não conseguir pagar, mas é uma constatação que preocupa. Nesse momento, ele vem apostando. Está contratando apostas, sim, senhor. E é no momento em que a Série C irá se qualificar, porque outras equipes vão se reforçar e dos 8 que vão passar, por questão óbvia e de regulamento, vão passar os 8 melhores. Então, se serão os 8 melhores, obviamente que o equilíbrio será maior, o grau de dificuldade vai aumentar e o nível técnico vai crescer. Então, é um pote da Madame Mim sendo mexido com aquele baita daquele cabão de madeira,
aquele mexedor de madeira, aquele cabo de enxada ou de machado, mexendo todos esses ingredientes. Tomara que catalise bem, que o salário não seja a parte, salário atrasado, a parte da nitroglicerina neste pote da Madame Mim que está sendo preparado no Guarani logo no momento mais importante da competição. 18h44, sabe aquele aroma que invade a casa inteirinha e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia aí da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, a arte de temperar. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E atenção, você que está nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo uma arte da Aroma das Ervas e também está vendo um QR Code. Encoste a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo e aí você vai direto para a página da Aroma das Ervas na Amazon. É uma loja de compras, principalmente para você que está fora da região de Campinas e quer fazer as suas compras. Não tem Aroma das Ervas na sua localidade? Compre na loja da Aroma das Ervas na Amazon. Para ficar mais fácil, é só encostar a câmera do seu celular no QR Code que está aí na tela. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai, Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Batista. Opa, oi bebê. É só uma última informação, o Guarani vai inaugurar uma nova academia na próxima quinta-feira e quem está nos acompanhando no YouTube vai poder ver a imagem do banner. Então na próxima quinta às 19h30 o Guarani vai inaugurar a nova academia. Onde que fica? Dentro do Brinco de Ouro. Essa academia fica nas dependências do clube, né? Bem na frente da onde ficam as piscinas. Eu já dei uma olhadinha antes da inauguração, eu vi que está ficando muito bonita. Então, na quinta-feira, equipamentos modernos somente para sócios patrimoniais do Guarani. Primeiro mês é grátis, uma promoção exclusiva para o sócio patrimonial. E para quem quiser fazer a reserva, é só entrar no WhatsApp, entrar em contato pelo WhatsApp 19 93 618 0412. 93-618-0412, nova academia no Guarani, somente para sócios patrimoniais e tá ficando muito bonita. Quinta, 19h30, inauguração, Batista. Ouvinte no ar. Batistão, uma boa tarde, amigos da Band. Sobre a enquete do Guarani, com certeza o João Paulo faz muito mais falta, né? Hoje é muito mais raro você conseguir um meia, camisa 10 clássico como o João Paulo do que você conseguir um zagueiro, né? Jonathan Costa, a gente sabe que é um excelente zagueiro, tá fazendo bastante falta devido à falta de categoria, né, de Rafael Donato, que é né, o cara não joga no amador aqui de Campinas, né, e o Rafael Rodrigues, que é outra íngua também, né, o cara parece que
Eu não sei, ele é qualquer coisa, menos jogador de futebol. Enfim, esperar essa eleição passar aí no domingo, né? E dando tudo certo, se Deus quiser, a gente já se tornando SAF e esperar pro Graziano trazer um zagueiro. Porque, para mim, na minha opinião, o Jonathan Costa, a informação é que não tem confiança para jogar. A lesão dele é grave, sim. Não é uma lesão simples, né? De cartilagem. E possivelmente aí talvez nem jogue mais esse campeonato. Então já tem que ir atrás de um outro zagueiro. Uma boa tarde a todos aí, ao Mauro do Planalto. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite, Batista. Boa noite para todos. Sou Gerson, torcedor da Ponte Preta, de Mauá, São Paulo. Batista, fala aí da Ponte um pouco. Quero que vocês analisem aí, todos vocês aí da bancada, aquele último lance da Ponte Preta lá em cima do Baianinho. Aquilo lá não foi pênalti, não? Um lance daquele ali não tem como não ser pênalti. Porque o Baianinho, ele ganhou a bola no peito, o cara chutou o pescoço dele, aquilo ali não é pênalti no futebol? E um lance daquele ali, se fosse contra a Ponte Preta, teria sido marcado pênalti na hora, porque todo jogo contra a Ponte Preta dentro da área é pênalti. Dá um alô aí vocês aí, eu quero que vocês falem sobre aquele lance. 18h51, Pedro Piscinato tem o lance aí? A gente separou o lance aqui, pegamos do canal Gold, que transmitiu a partida no YouTube. Já nos acréscimos, no último minuto da partida, o Danilo Barcelos faz um cruzamento e aí o Daniel Baianinho, em uma disputa de bola com o zagueiro da equipe do Goiás, o zagueiro acaba sim atingindo o ombro ali, o braço do Daniel Baianinho. Quem nos acompanha no youtube.com vai poder ver o lance de novo, vai passar o replay, uma câmera mais aproximada. Realmente, o Daniel Baianinho é atingido, ele fica caído por um momento ali no gramado do estádio Moisés Lucarelli, dentro da área do Goiás, e após um minuto o jogo segue normalmente, e aí depois a árbitra da partida apita o final de jogo, gerando muita insatisfação e indignação do Daniel Baianinho, que queria um pênalti no final da partida. O zagueiro pega a bola, mas ele pega o Baianinho, né? Pega o Baianinho, acerta a bola, mas acerta o atacante da Ponte Preta também. Acerta o braço, né, do Daniel Baianinho. Aliás, o Baianinho correu riscos, hein? Esse chute, se pega na cabeça dele, era traumatismo craniano. Foi uma pancada forte ali do zagueiro do Goiás. Olha, pra mim, esse lance, aliás, em tempo real, volto a repetir, escrevi nas minhas redes, pênalti, a Ponte foi prejudicada. E o lance, assim, à distância, não dá para ver a gravidade. Mas quando tem aquela câmera aproximada, coisa que em tempo real a árbitra não tinha, né? Mas ela poderia ter ido ao VAR, e não foi o VAR. E aí, CH, esse lance aproximado aí, essa perna do zagueiro acertando o Baianinho. O Batista, eu já vi várias vezes, o atleta tá olhando para a bola e o Baianinho vem na diagonal dele, né? E ele acerta primeiro a bola. Para mim, eu não marcaria pênalti, lance normal. Não invalida, né? O fato do jogador não estar olhando para o seu adversário, olhando para a bola, não invalida o toque que ele dá no adversário. Então, o toque que ele dá, pelo menos para mim, foi um toque suficiente para derrubar o Baianinho. Foi falta do Baianinho. O jogador limpamente acerta a bola. E o Baianinho vem como um caminhão sem freio e colide com a perna do jogador que visou a bola. Quem chega desequilibrado, e o ouvinte anterior, e eu respeito a opinião de todos, ele disse que acertou no pescoço, nada de pescoço. Olha lá, o jogador já tirou a bola e o Baianinho dá uma trombada de ombro na perna, próximo do joelho, até manda a perna do jogador para trás. Quer dizer, se o jogador... O Baianinho deu com a cara na perna do jogador. Não foi cara não, Batista. A cara aí já entra aí aquela composição do ator que todo jogador de futebol Ele vinha cabecear a bola, o Tigrão. Tá clara a imagem. Mas ele vinha cabecear a bola, mas ele chega atrasado, caramba.
Ele chega atrasado e ele é que faz a falta. Tá tão claro isso daí. Ele não consegue cabecear a bola. Ele não consegue porque o jogador adversário tira a bola. Tira a bola limpamente. E acerta ele. Acerta ele. Limpamente. Acertou a bola e o Baianinho, caminhão sem freio, chegou atrasado e acertou a coxa um pouquinho acima do joelho do jogador adversário do Goiás. Mas claríssimo. Olha, a árbitra que errou durante a partida, para mim ela deu 2 pênaltis inexistentes, um a favor da Ponte e um contra a Ponte. Nesse lance ela acertou. Não era nem lance para VAR. Agora o Baianinho faz aquela gritaria e põe a mão no rosto, mas ele colide com o ombro dele na perna do adversário acima do joelho. Falta do Baianinho. E você, Breno Beretta, quero ouvi-lo também, esse lance aí em que a árbitra nem tchum. Eu acho, Batista, que o jogador da equipe do Goiás, ele chega primeiro na bola e o Baianinho chega atrasado. Pra mim não foi nada. Pra mim, nesse lance, acertou a arbitragem. Ouvinte no ar. Ei, Batista. Uma boa tarde. José Carlos, São Sebastião, Campineiro, Bugrino. Gostaria de saber se o Guarani tem possibilidade de se classificar entre os 4 para voltar para a segunda divisão. Essa é a minha pergunta. Eu gostaria de saber dos seus comentaristas aí. Há possibilidade? Muito obrigado, uma boa tarde e até uma próxima oportunidade. Um abraço, muito obrigado. Sim, há possibilidade de classificar entre os 4, mas tem que ganhar da Inter, né? Passa pela Inter. Mais um. Boa noite, Batista, CH, Tigrão, Breno, Adilson do Botafogo. Ô Batista, não dá para entender o critério do Hélio Cizenando, né? Quando ele diz que a pessoa ganha a vaga nos treinos, tal, no dia a dia e tal, só que aí entra para jogar e joga 10 jogos e não marca gols. Nem o Maranhão, nem o Luca e o Kevin não tem oportunidade, né? Qual que é o critério dele para dar 10 oportunidades pro Maranhão e não dar um jogo inteiro pro Kevin? Cara, é insuportável esse pensamento do Hélio. Tá? A torcida não aceita, eu não aceito, eu que tanto quis ele no Guarani, não tô suportando mais essa maneira de pensar dele. E assim, ele vai morrer abraçado com esses cavalos cansados aí. Porque ele não confia na capacidade dos moleques, né? Mas ele confia na capacidade de um cara que já jogou 10 jogos e não marcou gol. É inacreditável. Ele vai morrer abraçado com esses caras aí. Espero que ele tome uma atitude já a partir desse jogo. Um abraço, Adilson do Botafogo. O Som quer abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço, qualidade e variedade. Aproveite tudo no Iga Atacado. Ofertas sensacionais todos os dias. Alimentos, bebidas, doces, salgadinhos, refrigerantes, frios, carnes, hortifruti, mercearia, produtos de limpeza, de higiene, cestas básicas e muito mais. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira preços imperdíveis. Bombom Nestlé Especialidades, 220 gramas, R$ 9,98. Chocolate Soufflé, caixa com 20 unidades de 50 gramas, R$ 85,90. Detergente em pó Tixan, 1 kg e 600 gramas, R$ 15,98 cada.
creme dental Colgate 90 gramas, R$ 4,79. Essas ofertas valem somente hoje, só nesta segunda-feira, dia 20 de julho, até às 22 horas, nas lojas do Iga Atacado. Pague as suas compras com um cartão de crédito, de débito ou vales alimentação. E também pode pagar nos sistemas digitais. São muitas bandeiras aceitas. Saiba mais informações. Acesse iga.com.br. Iga Atacado. Lojas abertas até às 22 horas. Bandeirantes. 19 horas em Campinas, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Quer fazer suas apostas onde e quando quiser? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar e você palpita do seu jeito. E claro, tem milhares de jogos de cassino para curtir, tudo na palma da sua mão. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 19h03, vamos às pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. A festa da Espanha após o título da Copa do Mundo de 2026 tomou as ruas de Madrid nesta segunda-feira. Em ônibus aberto, os campeões desfilaram pela capital
com a taça e foram recebidos por uma multidão pelas ruas antes da celebração com os torcedores na Praça Cibeles. O avião que levou a Espanha de Nova York a Madrid pousou 9h30 da manhã, horário de Brasília, nesta segunda-feira, na capital espanhola. E claro, né, eles chegaram lá com a réplica da taça. Ontem a Espanha venceu por 1-0 na prorrogação a Argentina e comemorou o título. A FIFA leva a taça original de volta para Zurique. E para o campeão, a FIFA entrega uma réplica. Então é essa réplica que a Espanha levou para Madrid. Pauta 2. Lionel Messi falou pela primeira vez após a derrota da Argentina para a Espanha. O camisa 10, que saiu do MetLife Stadium sem dar entrevistas, publicou um texto nesta segunda-feira nas redes sociais e destacou que, abre aspas, a dor é muito grande e vai levar tempo para cicatrizar essa ferida. Fecha aspas. O craque ainda exaltou a campanha da equipe no torneio, que levou o país à segunda decisão seguida de Mundial. O que aconteceu é que o Messi saiu dessa Copa menor do que entrou. A atitude dele, virando as costas dele e do time inteiro, né, da Argentina, quando a Espanha estava recebendo a taça, foi um negócio profundamente lamentável. Você conhece o líder, você conhece o grande campeão, é na derrota, não é na vitória. E o Messi, que deve muito à Espanha, através do Barcelona, não deveria ter tido aquela atitude. Além de não ter jogado absolutamente nada na partida final, ele teve uma atitude antidesportiva. Ele foi pequeno, exatamente quando decidiu acompanhar os seus companheiros, e ele tinha liderança para evitar esse tipo de situação. Não o fez, ao contrário, foi omisso, preferiu seguir os seus companheiros, que foram covardes nessa atitude, e o Messi não fez absolutamente nada, apenas seguiu os companheiros. Pauta 3. Após o encerramento da Copa do Mundo de 2026, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, voltou a defender a realização da edição de 2030, com 64 seleções. A manifestação foi feita por meio das redes sociais, em publicação na qual celebrou o sucesso do torneio disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. Abre aspas. Em 2030 vem a Copa do Mundo de Uruguai, Argentina e Paraguai. Uma grande oportunidade para o futebol celebrar o centenário da Copa, com 64 equipes, escreveu o presidente da Conmebol. Começo com você, Breno Beretta. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Eu queria englobar o primeiro com o segundo, Batista. Primeiro para falar da Espanha, que é muito importante, né? A Espanha ganhando um título mundial, bimundial, e massacrou a seleção da Argentina ontem. Quem viu o resultado e não assistiu o jogo, não teve ideia de quanto a Espanha pressionou a Argentina. A Argentina foi dar um chute no gol e sem perigo somente quando o jogo já estava na prorrogação, sendo que a Espanha massacrou o tempo todo, mas não conseguiu marcar mais gols, tanto por conta da arbitragem, quanto por conta do próprio ataque, que acabou não funcionando da maneira como deveria. Uma seleção que soube se defender muito bem, chegou muito bem preparada para a disputa da Copa do Mundo e mereceu,
do começo ao fim, conquistar esse título. Acho que o título ficou em boas mãos, ficou com a seleção que melhor soube se defender ao longo da Copa do Mundo, e hoje em dia o futebol é isso aí. Primeiro saber se defender e depois saber atacar. E a Espanha conseguiu e com um golaço foi campeã mundial. Agora a seleção da Argentina, essa situação de virar as costas, situação de mal perdedor. Mas eu acho que a seleção da Argentina, e se a gente for colocar um ponto positivo, além de ter virado os jogos, mas nesse não conseguiu, eu vi o técnico Scaloni na entrevista coletiva chorando e chorando bastante, porque os jogadores sentiram, e o treinador sentiu também, e a gente não viu isso na seleção brasileira. Eles não sentem esse amor pela camisa e amor pelas competições, principalmente na Copa do Mundo. Eles estão jogando como se fosse um torneio qualquer, a seleção brasileira. Com a camisa da seleção, eles não sentem isso, jogadores e treinador. A Argentina sente. E eu acho que isso é um fator muito diferente hoje que coloca a Argentina à frente do Brasil, Batista. E você, CH, qual o tema que você escolheu? Bom, essa declaração, insinuação ou sugestão do presidente da Conmebol para que a Copa de 30 tenha 64 seleções. Isso é uma avacalhação completa, né? Já essa, tudo bem, tecnicamente e em termos de emoção, essa Copa do Mundo, ela, para mim, foi uma das principais que eu assisti. Mas 48 seleções é demais, 64 é insuportável. Desculpa. Mas vai acabar a classificação dos terceiros colocados, é verdade. Mas é muita seleção sem a mínima condição. Então já virou uma Taça São Paulo com grife. Eu não aprovaria e sou terminantemente contra o aumento de seleções na Copa do Mundo. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu? O mesmo, né? Aliás, quando a Conmebol se manifesta, a gente tem que ter estômago forte, porque senão corre o risco de botar o almoço para fora pelas vias respiratórias aéreas. Ou seja, a gente às vezes tem vontade de vomitar. É uma pena que seja assim, mas com um faturamento de 12 bilhões de dólares numa Copa com 48, tá todo mundo, mas o dinheiro foi para a FIFA. Não, vai para todo lugar, inclusive para os participantes. E aí o cara da Conmebol também tá de olho em angariar votos, para não largar a gorda teta da vaca, a farta teta da vaca, chamada bem como o Infantino é com a teta mais gorda ainda e mais farta ainda, que é a da FIFA. Então eles poderiam fazer o seguinte, já que eles querem realmente partir para a ignorância e acabar com uma das competições mais bonitas do esporte mundial, a mais importante para mim até do que as Olimpíadas, sinceramente, pela repercussão, pelo tamanho do faturamento e por aquilo que ela representa. Eles poderiam fazer o seguinte, faz um levantamento exatamente na seguinte direção. Em quantos países no globo terrestre se pratica futebol? Sendo profissional, amador ou semi-amador. Às vezes tem até semi-amador, nem amador é. Em quantos? Em 400 países. Tá bom, faz a Copa para 400 e acaba com as eliminatórias. Aí fica do jeito que vocês querem. Aí vai ser impossível o presidente da FIFA deixar o cargo antes de morrer. E aí na América do Sul vai todo mundo. De repente a gente leva, sem nenhum preconceito, estou falando de futebol, leva a Venezuela como cabeça de chave, leva a Bolívia como cabeça de chave, leva o Peru como cabeça de chave, porque vai ter tanta chave que não tem tanta fechadura assim para ser aberta. Então é uma completa desmoralização do futebol, e onde o fator financeiro
se sobrepõe ao espírito desportivo e à competição para valer. Que pena que seja assim. Então, já que é para avacalhar, leva 300 times. Onde tem um grupo de um bairro, de um país desconhecido, que chuta a bola de meia, leva para a Copa. E acaba com essa palhaçada de eliminatórias. Por que é que nós vamos ter, por exemplo, eliminatórias sul-americanas com 64 times? Vai aumentar o número de participantes. Vai ter mais vaga do que participante. É igual certas carreiras aí que são disputadas no vestibular, que a universidade, aquelas por correspondência, oferecem 1.200 vagas. E aí tem 600 inscritos. Vai fazer vestibular para quê? Se tem mais vaga do que candidato? É isso que vai acontecer com a próxima Copa do Mundo, com 64 seleções. Não precisa mais ter seletiva para ficar enganando o público, apenas vendendo direitos de transmissão e apenas enchendo os bolsos. Afinal de contas, a gente pode até ter cara de bobo, mas só cara, hein? Não venham, não. Isso é uma vergonha e desmoraliza totalmente o futebol. Ouvinte Leandro de Vinhedo Batista. William Farias machucado era o pretexto que o Hélio Cizenando precisava para escalar Rafael Rodrigues. Que Deus nos ajude, Leandro de Vinhedo. Mas o Rafael vai na zaga, Batista. Então, se tinha pretexto, ele vai na zaga. Ele tá lembrando naquela época que o Rafael jogava de volante, né? Ele até entrou como volante no último jogo, né? Ele entrou como volante no jogo contra o Paysandu. Mas ele tá treinando na zaga. Não sei que o Hélio mude agora de ideia. Porque tem o Natan para colocar como primeiro volante. Além do Natan, às vezes vocês imaginam que o Poço já foi tocado no seu último subsolo. Calma que pode ser pior do que vocês estão pensando, hein? Pode ter Rafael Donato na zaga e Rafael Rodrigues de volante. Calma que nem tudo ainda foi contado. E existe muito mais mistério entre o céu e a terra do que possa imaginar nossa vã filosofia. Puxa, que frase espetacular, hein, Tigrão? Você acabou de inventar essa frase? Cunhei agora, mais ou menos igual aquela que você falou na hora do almoço, nos Donos da Bola. Olha, milagre, lembrei o nome do programa de bate-pronto. E quando você disse que o chute do jogador da Espanha foi tão forte, que se o goleiro da Argentina vai nela, descola o número das costas. Eu achei de uma criatividade, de um ineditismo maior do que essa que eu cunhei agora de improviso. Mas essa do goleiro, quem é que inventou a frase? Eu não tenho a mínima ideia. Tá vendo como é que é? Não dá o crédito, né? Mas não tem nenhum problema, tá valendo. Ah, mas vai dizer que foi você? Olha, tem muitas frases que eu criei, né? E os caras começam a usar. Essa daí do número nas costas? Aí dá a impressão. O Flávio Costa, narrador da Copa do Mundo de 1950, já usava. Você nem era nascido. Não vem que não tem, Batista. Essa não é sua, não. Flávio Costa foi narrador em 1950. Flávio Costa. Treinador. 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 Não há registro de que Flávio Costa tenha usado essa frase. Ah, não, então. Quem que, então, o inventor e o criador, o compositor dela, aquele que cunhou foi José Carlos Batista, lá em Jacarezinho, Jataizinho. Tá bom. O que nós vamos fazer, né? É melhor ter que engolir isso do que levar um chute na bunda. Boa noite, Batista. Esse lance do Baianinho aí, a Ponte já teve jogador expulso aí no bico da área. Igual porque não o pênalti. Numa dessas, diz aqui o ouvinte, qual é o nome? Gerson.
Abraço para você, Gerson. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite, equipe campeã Batista. Realmente sua equipe de narradores e comentaristas são muito bons. Acredito num bom resultado da Ponte no confronto com o Operário. Que dia que é o jogo contra o Operário? Quarta-feira. Quarta-feira, qual o horário? 19h30. E agora na lata. Responde na lata. Na sua opinião, os prêmios individuais dados pela FIFA foram merecidos? Melhor goleiro, Unai Simon. Revelação, Pau Cubarsí. Melhor jogador, Rodri. Todos da Espanha. Começo com você, CH. Qual é a sua opinião? Foi bem escolhido. Você pode discutir o negócio do goleiro, mas ele tomou um gol só na competição. Então, teve goleiro que trabalhou mais. Por exemplo, o goleiro de Portugal trabalhou muito, fez grandes defesas. Existem outras opções. Agora, esse zagueiro aí, como é que é o nome dele, Batista? Da Espanha? É um garoto de tudo. Pau. Não, Pau não é só isso, não. É, Cubarsí. Esse cara joga demais. Demais. E o Rodri, pelo amor de Deus, né? Então foi bem escolhido. Cubarsí é o sobrenome, o nome é Pau. E você, Tigrão? Inventa cada uma também. Pau Cubarsí. É o nome do cara, ué. Você vai fazer o quê? Não vou fazer nada. Só tô dizendo que você devia respeitar o horário. Ô, Tigrão, e o Pau Cubarsí tem 19 anos. Então, é verdade. Vai estragar tudo. Calma. Vai estragar tudo. Ô, Batista, eu acho que o melhor jogador da Copa foi o Messi. Apesar do Rodri ter feito também um grande campeonato, mas o que o Messi fez nas duas viradas da Argentina contra o Egito e sobretudo contra a Inglaterra com 2 assistências e os gols, etc., com 39 anos, para mim o jogador da Copa foi o Messi. Apesar do escolhido espanhol, meio-campista clássico, que dita o ritmo e pisa na bola quando precisa pisar, e diminui quando é necessário, e acelera quando há também a necessidade do time. Ele jogou muito, mas o grande jogador da Copa para mim foi o Messi, e em segundo lugar o Mbappé. O Rodri eu colocaria em terceiro. E você, Breno Beretta? Eu também acho que o Messi foi o melhor jogador da Copa, apesar de não ter aparecido muito na final, e apesar do goleiro da Espanha ter ido muito bem, para mim o melhor goleiro da Copa foi o goleiro da Argentina, Batista. Eu sigo com você, bebê. Após o fim de mais uma Copa do Mundo, quem você considera a maior seleção nesse século? A Espanha, pelos 2 títulos nesse século. E você, Tigrão? Não tinha nenhuma, né? Desde o século XX, não tinha nenhuma conquista. Então, para mim, a Copa começou em 1930, né? Para mim, nesse século, e esse século começou em 2001, para mim a Espanha também, depois da conquista de ontem. É bastante coisa para um time que ainda não tinha levantado a Copa do Mundo nenhuma vez, levantar em 10 e depois em 26. E você, CH? Espanha. Qual seleção mais te decepcionou? E qual seleção mais te surpreendeu nessa Copa do Mundo? Hoje o Na Lata é especial Copa. Por razões óbvias, né? O campeonato terminou ontem. Começo com você, Tigrão. A que mais me decepcionou foi a Alemanha, e a que mais me surpreendeu pela qualidade em alguns jogos e pela capacidade também de virar. Aquele jogo contra os Estados Unidos foi histórico, foi a seleção da Bélgica. E para você, CH? O que eu mais gostei de assistir, com exceção das 2 últimas, foi a seleção francesa. Realmente
Se tivesse caprichado um pouco mais, tinha levado a Copa do Mundo. Não aconteceu. E a que mais me decepcionou, sem nenhuma dúvida, a seleção brasileira. E você, Breno Beretta? A que mais me decepcionou também foi a seleção brasileira e decepcionou muito. Agora, a que mais me surpreendeu, embora tenha um bom histórico antes da Copa, né, de bons jogos, sem tomar gols, foi a seleção da Espanha. Por tudo que fez na Copa do Mundo, foi a que mais me surpreendeu. Para finalizar, hoje o especial Copa, a nota da Copa de 2026. Começo com você, bebê. Para mim, nota 9. Se fosse a seleção brasileira mais adiante, eu até daria nota 10, mas por conta da seleção brasileira, eu tô dando nota 9. E você, Tigrão? Dentro de campo, nota 8. Fora de campo, com as barbaridades políticas, com as maracutaias e com as atitudes preconceituosas e covardes, nota 0. E você, CH? Eu assisto Copa do Mundo desde 78, sim, eu me lembro. Foi sem dúvida, tecnicamente falando, só estou falando de dentro do campo, evidentemente, foi a mais emocionante, não há dúvida. Eu me lembro que em Copas do Mundo eu não ficava tanto tempo assistindo jogos. E teve jogo que eu assisti 2 ou 3 vezes. Né? Esse jogo, por exemplo, de terceiro e quarto, eu assisti umas 3 vezes. O negócio, ao mesmo tempo, virou um ataque contra a defesa, uma pelada, mas uma pelada que teve 10 gols. Numa disputa entre Inglaterra e França. Um negócio sensacional, sensacional. A única coisa foi a Argentina ter sido, não presa fácil, mas estava morta fisicamente em campo. Isso não tira o mérito da Espanha, que seria com toda certeza campeã, mas com certeza foi das Copas que eu assisti a mais emocionante, Batista. E para você, Pedro Piscinato, qual a nota da Copa? Nota 9 também. Gostei dos jogos, foram jogos bem emocionantes, golaços. E eu acho que essa Copa, os protagonistas, na sua grande maioria, representaram suas seleções. O Mbappé pela França, o Bellingham pela Inglaterra, o Messi pela Argentina. Eu acho que foi uma Copa nota 9, Batista. Eu também dou nota 9. Gostei da Copa. Foi a melhor Copa que eu assisti. Os jogos, as histórias da Copa, como foi o caso de Cabo Verde, Vozinha, Curaçao, seleções que não estariam na Copa se o número fosse 32. Então, antes da Copa, eu tinha uma grande preocupação com isso, né? 48 vai ser uma Copa São Paulo com um grife. Não foi. Foi um grande campeonato. O futebol realmente mostrou que está globalizado. E essa questão aí, né, fora das 4 linhas, o cartão vermelho que foi anulado. Mas em outras Copas também, né? Na Copa de 62, o Garrincha não era para participar da Copa, estava suspenso. E o cartão do Garrincha foi anulado. Então o Brasil foi beneficiado por uma situação parecida com essa. E na final, de 1962. Então essas coisas acabam acontecendo em épocas diferentes. Assim como a Argentina também, né, foi beneficiada em outros campeonatos. A Espanha mereceu amplamente o título. A Espanha possui uma identidade muito clara, o seu DNA técnico lembra em vários aspectos a mítica seleção brasileira de 1970. Claro, evidente, né? Não tem o Pelé, mas estou falando coletivamente, né? O futebol envolvente, ofensiva, dominou todos os adversários ao longo do torneio. Teve dificuldade no primeiro jogo, mas depois levou a competição com muita autoridade. E também tem a questão da valorização da base, que é uma coisa que infelizmente nós não temos. Nessa Copa do Mundo, a seleção da Espanha levou jogadores 5 que estiveram na conquista do torneio olímpico, no último torneio olímpico.
e 7 jogadores que estiveram no anterior, onde a seleção da Espanha foi medalha de prata. Medalha de prata e depois em Tóquio e depois na França medalha de ouro. Em Tóquio perdeu para o Brasil. Perdeu para o Brasil. Que era para ser em 2020, por conta da pandemia foi em 2021. Então, daquele time, 7 estavam nesta Copa. E do time da França, que foi campeão olímpico, tinha 5 jogadores. Ou seja, 12 jogadores da base. Destaque final da Ponte Preta, Pedro Piscinato e a sua despedida. Destaque final é que a diretoria pontepretana já acertou mais 2 reforços para a sequência da Série B. O atacante João Neto e também o lateral direito Williams Bahia já estão integrados ao elenco da Ponte Preta e agora, é claro, aguardam aí o pagamento do Transferban para poderem ser inscritos. Batistas, um grande abraço para você e até amanhã. Breno Beretta, destaque final do Guarani e a sua despedida. O William Farias hoje sentiu uma contusão na coxa. Deve ficar de fora do jogo contra a Inter de Limeira, assim como Jonathan Costa. E o volante Luiz Otávio já chegou no Brinco de Ouro para ser o novo reforço. Um abraço a todos e até amanhã. Abraço, CH, até amanhã. Abraço, até amanhã. Abraço, Tigrão, abraço, até amanhã. Boa noite a todos, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Vem aí Esporte em Debate Nacional, valeu gente, tchau! Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada.